Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo. É com muita gratidão a Deus que reencontramos você para mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando versículo por versículo do Evangelho de João. Acompanhe essa leitura comigo. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. João dá testemunho dele, de Jesus Cristo. Ele exclama: "Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo." No último estudo, versículo por versículo do Evangelho de João, falamos sobre o prólogo, os 18 primeiros versículos do capítulo 1, e enfocamos 3 versículos, 1, 14 e 18. Deus se revelou de várias maneiras ao homem. Deus tem se revelado através da natureza, chamada pelos teólogos de revelação natural. A criação é uma fonte de revelação do Criador. Se um talentoso marceneiro fizer uma escrivaninha e alguém sem qualquer talento para essas coisas, como eu, por exemplo, fizesse outra, a diferença entre as duas escrivaninhas seria muito evidente. Examinando as duas escrivaninhas, qualquer pessoa poderá tirar algum tipo de conclusão sobre seus criadores. Olhando para a escrivaninha feita por um marceneiro habilidoso, teremos o que dizer sobre ele. E observando a minha escrivaninha, você poderá dizer alguma coisa sobre mim também. Da mesma forma, observando o mundo, descobrimos que este é o mundo do nosso Pai. Podemos ver suas imagens digitais em tudo o que ele fez. E é isto que os teólogos chamam de revelação natural. Essa é uma das maneiras através das quais Deus se revelou. O Salmo 19 fala sobre isso. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. E a partir do versículo 7, o salmista passa a falar das Escrituras. Com toda certeza, a palavra de Deus é outra forma de Deus se revelar ao mundo. No prólogo do Evangelho de João, vemos que Deus se revela de outra forma. E de acordo com João, esta foi a maneira excelente de Deus se revelar. Esta revelação de Deus é a palavra viva de Deus. Jesus Cristo é a palavra viva de Deus para o homem. Ele foi o veículo que expressou o pensamento de Deus em relação ao homem. E por isso João o chama de a palavra, ou o verbo. João afirma que, como palavra, Jesus estava com Deus no princípio. Ele era Deus e depois se tornou carne. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Deus sabia que precisávamos mais do que as páginas sagradas. Deus sabia que precisávamos ver e também ler a verdade e conhecer os pensamentos que ele tinha a nosso respeito. Já disseram que, se você quiser fazer uma grande ideia conhecida, coloque essa ideia dentro da pessoa certa. Deus tinha muitas ideias para transmitir ao homem e escolheu a pessoa certa para isso. Ele colocou todas essas ideias no seu Filho, por isso a palavra se tornou carne. O Filho, de acordo com o versículo 18 do capítulo 1, foi a grande revelação de Deus que o mundo conheceu. Ele saiu da sua presença, da presença de Deus e da intimidade que tinha com Ele, e tornou-se Deus conhecido para nós, ou tornou Deus conhecido para nós. Ele fez a exegese de Deus.
Ele manifestou toda a divindade de Deus que o ser humano era capaz de compreender. O versículo anterior ao 18, ou os versículos anteriores, podemos dizer assim, eles descrevem maravilhas a respeito de Jesus. Como já vimos, a palavra se tornou carne. Muitos que o viram e até conversaram com ele não creram. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Está escrito assim. E para esses que não o receberam, não aconteceu nada. Mas aqueles que creram nele, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Estes experimentaram um nascimento não físico, mas espiritual. Eles nasceram de Deus. Os versículos 6, 8 e 15 a 17 possuem algo em comum. É como se fossem parênteses dentro deste prólogo. Eles falam sobre alguém, mas não sobre Jesus, e também não estão se referindo ao autor deste evangelho. Eles estão falando sobre outro homem chamado João, o João Batista. Este homem é um personagem muito importante nas Escrituras. Na verdade, João Batista recebeu um elogio que nenhum outro homem recebeu. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Jesus falou isso. De acordo com Jesus, João Batista foi o maior de todos os profetas e o melhor homem que já viveu na face da terra. Isso deveria nos fazer parar e pensar um pouco sobre este homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele foi testemunha, de acordo com as Escrituras, uma testemunha da luz que Jesus era. Tudo que Jesus foi e fez serviu como uma mensagem de Deus para o homem. O autor desse evangelho afirma que nele estava a vida e era a luz dos homens. Neste ponto, o apóstolo João escreveu que esta luz brilhava nas trevas e as trevas não a derrotaram ou não a apagaram. Quer dizer que as trevas nunca puderam apagar a luz que Jesus era e ainda é. Nesse contexto surgiu um homem enviado por Deus chamado João. A Bíblia deixa claro que ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz. Isso é um conceito muito importante, o conceito de ser testemunha. Serão minhas testemunhas, disse Jesus, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que é ser testemunha? Uma testemunha é alguém que já experimentou algo, já observou, já sentiu, e tem a responsabilidade de compartilhar o que experimentou, observou e sentiu com outras pessoas. Ser testemunha envolve se manifestar, falar e anunciar. Se você participar de um julgamento como testemunha e lhe perguntarem o que você experimentou ou observou, você não vai poder simplesmente se negar a dizer. Você não pode simplesmente dizer, eu vou deixar que minha vida fale por mim. Não preciso de palavras, nem preciso articular sobre isso. Meus atos falam mais do que minhas palavras. Você acha que algum juiz aceitaria uma testemunha dessas? Você teria de falar, ou então poderia ser mantido à disposição da justiça. Uma testemunha fala. Mas principalmente uma testemunha é alguém que já passou por algo ou observou alguma coisa e, por isso, tem a responsabilidade de expor o que experimentou ou observou. João foi uma testemunha. Ele foi enviado para dar testemunho da luz, mas ele próprio não era luz. Observe neste prólogo quantas vezes o verbo era foi usado para se referir a Jesus Cristo. Ele era e ele era. Mas quando o texto se refere a João Batista, lê-se, ele não era. Observe também que quando esses dois homens entram em cena no Evangelho de João, quando Jesus, a palavra viva, o Verbo, o Filho de Deus entra em cena, observe quantas vezes ele diz, eu sou e eu sou. Uma das melhores maneiras de estudar a vida de Cristo no Evangelho de João é listar todas as vezes que Jesus Cristo disse, eu sou. Observe também quantas vezes João Batista disse, eu não sou. Algumas pessoas foram enviadas pelos fariseus para questionar João Batista. E então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente, perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Observe que constantemente João Batista respondia, não sou.
No capítulo 3, este evangelho cita mais uma vez João Batista. Diz assim: João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos e João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. João insistia em dizer: Eu não sou, eu não sou. Talvez o segredo da grandeza deste profeta, deste homem e testemunha, seja simplesmente isto. Ele aceitava suas limitações. Ele sabia quem era. Ele também sabia quem não era. E aceitava a responsabilidade que lhe tinha sido entregue por Deus. Ele sabia quem era, ele sabia por que era e também sabia que tinha sido destinado pelo Deus Todo-Poderoso para estar neste mundo. O exemplo de João Batista é apresentado nas páginas da Bíblia como um desafio para todos nós, para que creiamos que o mesmo Deus que estabeleceu um propósito para a vida de João Batista também tem um propósito para a nossa vida. Você sabe dizer o que Deus quer que você seja? Você acredita que Deus tem um plano para você no mundo? Você acredita que Deus tem uma vontade específica a respeito do que você vai ser? Acho que é esta a aplicação que podemos tirar para nossas vidas do relato que a Bíblia faz de João Batista, este homem e profeta tão importante. Infelizmente, eu já preciso ir parando por aqui, mas eu quero lembrar uma coisa muito importante, sabe? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vou sublinhar esse texto que João Batista falou, esta palavra que ele falou. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nunca poderemos esquecer disto. Há muitas pessoas que, às vezes, têm esquecido esse detalhe. O único objetivo é que o Senhor Jesus apareça. No próximo encontro com a palavra, vamos enfocar outros versículos de João. Até lá, então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.